O que a gente vê na internet são recortes, e como o nome já diz, é só um pedaço. Falta o resto. E na maioria das vezes, o resto tende a ser menos interessante do que aquilo que foi escolhido para aparecer na tela. Mas será que a vida real cabe nos stories? Nada aqui é uma verdade absoluta, são apenas reflexos das minhas observações. Alguns pensamentos até fazem sentido, outros são só delírios. Delírios criativos. Todos os dias a gente é bombardeado por 1 milhão de histórias contadas por centenas de pessoas diferentes. Algumas a gente conhece bem, outras nem tanto. Para ser sincero, pode ter gente que a gente nem nunca viu na vida. Se você abrir o Instagram agora, sempre a primeira coisa que vai estar no topo é uma fila de gente que acabou de publicar alguma coisa. Esses posts, vocês já sabem, são os stories. E claro, ainda tem o feed, o Reels, o Direct, os canais de transmissão e por aí vai. Sem falar em todas as outras redes sociais de foto, vídeo e texto que você provavelmente deve ter. É um labirinto digital infinito. A verdade é que cada uma dessas pessoas tem uma narrativa de vida só delas, uma história que é contada e é vivida apenas por elas, como se fosse uma novela. Através da tela do celular a gente só assiste. E diferente de uma novela tradicional como essas que passam na TV, essas a gente tem a possibilidade de interagir com aquilo que está sendo mostrado. A internet, com esse poder de comparação, pode estar adoecendo toda uma sociedade. Tudo que está no palco foi montado e não deve ser lido como uma obra do acaso que abençoou a vida de quem estava no caminho. Não se engane com o que você vê na internet. E eu estou especificamente falando do lifestyle das pessoas que você segue. E hoje eu quero refletir sobre essa disforia que acompanhar tantas histórias de forma desenfreada pode causar em nosso dia a dia. Afinal, consumir essas cenas cuidadosamente editadas pode gerar dúvidas como: será que a minha vida é chata? Se você está curtindo esse episódio, não esquece de avaliar ele aqui no Spotify, marca com 5 estrelas e segue o programa para não perder os próximos episódios. E claro, compartilha lá no Instagram e me marca também para eu saber o que vocês estão achando. Mas vamos voltar. Perceba, não estou aqui para dizer que tudo é uma farsa. Existe vida acontecendo de verdade por trás das telas, mas elas costumam ser mais cruas, mais imperfeitas e mais complexas do que qualquer recorte bonito publicado em um feed e em 3 stories. Só que quando a gente se alimenta só desses recortes, corre o risco de cair num looping de comparação negativa. Já parou para pensar, ou melhor, para perceber como a internet influencia a forma como você enxerga a sua própria vida? É como se para cada passo que você dá, existe alguém no Instagram dando 5 passos além, comprando uma casa, uma rede de academia, construindo uma marca milionária. Em questão de minutos, você passa de satisfeito com as suas pequenas conquistas a questionar se não está ficando para trás, e essa pressão pode ser sufocante. Você e as pessoas do mundo real que você vive, bem como todas as suas experiências boas e ruins, ensinam mais do que qualquer conteúdo que o algoritmo das redes sociais vai te entregar. E aí, se a gente não ficar atento, começa a achar que a nossa vida está num volume mais baixo que a dos outros, que as nossas cores são menos vibrantes, que a nossa grama nem tá tão verde assim. Esquecemos que fora do mundo virtual tem uma infinidade de experiências que não cabem em um vídeo curto ou num carrossel de fotos. Esses momentos são aqueles que não são sempre instagramáveis, e essa palavra é péssima, mas são parte do que nos faz seres humanos. É nessa desconexão entre o online e o offline que mora o grande desafio: não perder a noção de quem somos ao ficar só olhando o quem é o outro. Quando a gente entende que cada perfil é uma edição cuidadosa da realidade, fica mais fácil ter empatia, tanto com quem está publicando quanto com a gente mesmo. É importante lembrar que o sucesso do outro não invalida o que a gente é e o que é a vida real. A nossa, a deles, a de todo mundo. É cheia de imperfeições que nem sempre são captadas pela lente do celular. Se você quiser se inspirar, não tem problema, tá? A questão é saber filtrar, entender que nem tudo é 100% espontâneo, natural, orgânico, verdadeiro. E principalmente que nem tudo serve para você.
Às vezes, a gente se desgasta tanto tentando se moldar a um lifestyle que parece perfeito, mas que não tem nada a ver com o que faz sentido para nossa rotina, sem contar que nós somos seres que estamos suscetíveis a mudar de ideia. Então, qual seria a nossa identidade se a gente tentasse viver em um fragmento de cada vida que a gente vê na internet? E vocês já repararam como a gente está seduzido por tudo que pula na tela. Cheio de cores, de tons, sons, legendas criativas. É quase como se estivéssemos num parque de diversões, onde cada atração está ali gritando: me assiste aqui. E aí a gente vai, né? A gente vai. A gente vai pulando de perfil em perfil, como se colecionar fragmentos da vida dos outros fosse um hobby. E não é só o virtual que nos prende, é um mundaréu de estímulos que chegam a todo segundo. Cada notificação pode ser comparada àquelas luzes piscando no cassino, te chamando para dar mais uma rodada no jogo. É legal, até certo ponto. O problema começa quando a gente não consegue mais soltar o controle. E cá entre nós, não é raro se ver preso nesse labirinto de feeds e stories, sentindo que o tempo escorre pelos dedos como água no ralo. Então, a ideia aqui é entender que nem todo post precisa de uma resposta nossa. Nem todo lifestyle merece uma comparação e que, na maioria das vezes, a vida que brilha na tela tá com brilho extra. O lance é ser um pouco mais seletivo, saber onde gastar nossa energia, nosso tempo e até a nossa graça. Sim, a nossa graça, porque o bom humor vale ouro. E viver se estressando com a timeline dos outros pode acabar roubando o que a gente tem de mais valioso. Já pensou que passar tempo demais nas redes sociais pode se parecer com viver na caverna de Platão? Lá dentro a gente só enxerga as sombras de uma realidade editada, acreditando que aquele reflexo brilhante no feed é o mundo verdadeiro. Assim como no mito do filósofo, é fácil confundir projeções com fatos e ficar achando que a vida dos outros é perfeita enquanto a nossa parece incompleta. Mas o ponto aqui não é largar tudo e fugir da internet. É ter clareza de que as redes são um recorte, um pedaço muito pequeno da vida de alguém e que a gente não deve levar como se fosse um fato absoluto. Se a gente consome esse pedaço de forma eloquente, se compara sem parar, pode cair na armadilha de achar que quem está projetando essas sombras é portador de uma verdade absoluta. E não é. Assim como na caverna, existe um universo muito maior e mais diverso lá fora. É nessa hora que vale lembrar, cada conquista, cada sorriso publicado faz parte de uma história cheia de altos e baixos que a gente não vê. Só porque alguém mostra um pedaço radiante, não significa que não existem sombras, dúvidas e muita luta por trás. Por isso se pergunte se você está enxergando a cena completa ou só a fração do que aparece na tela. Assim como no mito, pode ter muito mais luz lá fora. A comparação só faz sentido quando a gente entende que essas projeções são exatamente isso, projeções, não são a totalidade. Então nada de se sentir atrasado ou enganado por não corresponder ao padrão de um feed alheio. O que a gente vê na internet não deve servir como manual de vida, mas sim como uma vitrine de possibilidades. Inspiração, sim, mas sem deixar de lado aquela consciência de que cada pessoa tem um roteiro único. No fim das contas, a caverna de Platão nos lembra que viver apenas sob o reflexo das sombras é se privar de ver a realidade tal como ela é, com todas as nuances que a tornam únicas. E a realidade de cada um, com dúvidas, medos, conquistas e, claro, grandes e pequenas vitórias, já é valiosa por si só. As grandes lições estão dentro de você, mas elas também podem estar do lado de fora, onde a verdade, mesmo crua, nos liberta das sombras do que é só aparência. Então a pergunta de hoje é: se tá na internet, é real? Valeu por ter me acompanhado até aqui, eu te espero no próximo episódio. Um forte abraço.